Vamos então, meus irmãos, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 13. Um texto conhecido, curioso e extremamente oportuno para os nossos dias. Com essa mensagem, já são mais de 30 mensagens no Evangelho de Marcos. E nós esperamos em Deus que o Senhor nos dê a graça de concluir esse ano as exposições no Evangelho de Marcos. Acredito que teremos aí pelo menos mais umas 20 a 30 mensagens ainda. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 11 ao 13. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E, tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos ajude, nos oriente nessa manhã, porque se o Senhor não falar, eu estarei falando em vão. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, através da exposição fiel da sua palavra. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este privilégio que nós ainda temos no nosso país, de nos reunirmos como igreja, como povo do Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade e também meditar na tua palavra. Muito obrigado por este dia, pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, e aqueles que nos acompanham, ó Deus, através da internet. Pai, que a palavra que acaba de ser lida, ela possa ser usada pelo Teu Espírito Santo para transformar a minha vida e a vida daqueles que me ouvem. Que haja salvação nesta casa, que haja transformação em nossas vidas, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos juntos considerar o texto sagrado. Eu quero começar trazendo aqui uma espécie de exemplo ou testemunho pessoal. Quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, não faz muito tempo, eu estava naquele momento da vida em que havia começado a estudar teologia e estava empolgado com a teologia, empolgado com os estudos, com a teologia sistemática, com as doutrinas. E é muito bom quando o jovem ele se empolga com a teologia. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. E nesse período de 17, 18 anos, você está no auge, a mente fresca, você tudo que lê é como que uma esponja, você absorve. E nesse período também, eu não só gostava de ler, de estudar teologia, de me aprofundar em teologia, mas eu gostava de discutir. Então, pense numa coisa que eu amava, era discutir teologia, discutir doutrinas,
discutir com irmãos de outras denominações, e principalmente quando era testemunho de Jeová, ou mórmon, ou adventista. Se eu pegasse um camarada como esse, nós discutíamos e não tínhamos hora para parar. Os irmãos terem uma ideia, uma vez eu comecei a discutir com um primo meu, que era adventista, que na verdade já era um rapaz que havia saído da adventista para um movimento cismático da adventista, que era chamado dos Adventistas da Reforma, lá na minha cidade, em Currais Novos. A adventista já não era tão importante para eles. E eu comecei a discutir com esse rapaz pela manhã, entramos à tarde, à noite, e fomos até de manhã, 6 horas da manhã. E ele foi para casa para pesquisar mais, e eu também fui para casa para pesquisar mais. E aí a esposa dele veio lá em casa, conversou com a minha esposa e disse assim: vamos separar eles, porque senão ele morre. Porque a gente já não dormia, já não comia, era só discutindo teologia. O que há de errado nisso? É preciso a gente pensar um pouquinho. Existem discussões que são saudáveis, edificantes, e existem discussões que não são saudáveis nem edificantes e que não levam a lugar nenhum. Os fariseus, eles eram mestres da lei, doutores da lei. Eles conheciam os detalhes, os meandros da lei. A formação farisaica era uma formação excepcional, fora do comum. Se você olhar a formação de um fariseu, você vai ficar impressionado, porque eles conheciam de fato a lei, e não só a lei, mas os comentários dos rabinos, a tradição, a jurisprudência. Eles conheciam muito bem cada detalhe, cada interpretação, cada aplicação da lei. É claro que herdando isso dos pais. Desde cedo, quando um jovem se destacava, ele começava a estudar a lei e ele se aprofundava na lei. Só que esses homens, eles vão entrar nessa da discussão inócua, da discussão infrutífera, da discussão que não edifica, da discussão que não leva a nada, da discussão que não transforma vidas, da discussão que é simplesmente uma discussão para arrotarmos um conhecimento vazio e tentarmos colocar outros à prova ou desqualificarmos outras pessoas. É o que está acontecendo aqui. Diz que os fariseus, eles discutiam com Jesus. E a expressão no texto grego fala exatamente desse tipo de discussão, de debate frívolo, vazio. Esse debate que, além de ser um debate infrutífero, é maldoso, é maligno, porque diz o texto que eles estavam discutindo com Jesus, tentando. Eles queriam pegar Jesus no contrapé. Eles queriam encontrar uma falha no Senhor Jesus. Então eu penso, meus irmãos, que esse texto é extremamente importante, atual, relevante para as nossas vidas, para os nossos dias. E ele tem aqui, não só nesse aspecto da discussão, mas outros pontos que, creio eu, que o Senhor tem para nós nessa manhã, uma palavra extremamente importante para as nossas vidas. Olha como é que o texto começa. Se você olhar o versículo 10, após a multiplicação dos pães, você vai ver que diz o seguinte, que após esses homens comerem, o versículo 10 diz assim: logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Quando Jesus chega nessa região,
e ele desembarca, primeira coisa que vem ao encontro de Jesus são os fariseus. O texto diz: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. Jesus mal chegou no ambiente e a turma já estava ali preparada para discutir. É interessante que quando você olha o Evangelho de Mateus, diz que não estavam só os fariseus, mas tinha ali fariseus e saduceus, que apesar de serem partidos ideológicos e teologicamente divergentes, se uniram para perseguir Jesus, para questionar Jesus, para procurar achar uma falha em Jesus. É interessante como os inimigos se unem quando é para destruir o povo de Deus, a igreja de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Os inimigos se unem. Não sei se você já parou para pensar isso, mas tem ideologias diferentes, pensamentos diferentes, mas na hora que é para perseguir as coisas de Deus, eles se unem. É o que aconteceu aqui. Saduceu e fariseu eram de lados opostos. Os fariseus, como você sabe muito bem, nós já vimos aqui em vários momentos, eles eram os separados, os santos, aqueles que tinham um rigor com a lei, um cuidado com a lei, que estudavam a lei, que viviam em função da lei. Os saduceus já era um partido que, embora conhecesse a lei, era um partido sacerdotal, mas com um cunho mais político, ou politiqueiro. Era aquela turma mais ligada ao templo, e no templo você tinha não só as celebrações, mas você tinha muito dinheiro rolando, muita influência política. Então, fariseu e saduceu estão de lados opostos. Eles não se dão, mas aqui eles se unem, porque eles têm que destruir o Senhor Jesus. Mas Marcos chamou a atenção só para os fariseus, até porque ele está escrevendo para Romano, e os detalhes de sacerdotes e questões judaicas não faz sentido para os romanos. Então Marcos chama a atenção para os fariseus. Diz que quando Jesus chega naquela região, mal Jesus saiu do barco, aqueles homens chegam para discutir. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. É muito interessante a expressão que é colocada aqui, discutir. E como eu disse, essa discussão aqui, pela palavra que é utilizada na língua grega, é uma discussão inócua, vazia, inútil. É uma discussão que não leva a lugar nenhum. Meus irmãos, nós precisamos parar um pouquinho para refletir sobre isso aqui, porque muitas vezes nós perdemos muito tempo com discussões, com debates, com situações divergentes que não vão levar a lugar algum. E muitas vezes nós não paramos para refletir no propósito que está por trás daquela discussão, quando alguém levanta a discussão. Porque olha como é que diz o texto. Diz que os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando. O propósito da discussão era só tentar a Jesus, pegar Jesus no contrapé. Tentando, colocando armadilhas, colocando ciladas para o Senhor Jesus, indo nas entrelinhas da lei, nos comentários, na tradição, na aplicação da lei, para pegar Jesus em uma palavra mal posta, para destruir a sua vida, a sua reputação e o seu ministério. Quando eu estava lendo isso aqui, me preparando para trazer a palavra de Deus, eu disse, meu Deus, como nós precisamos aprender o que esse texto está querendo revelar para nós. Cuidado com aqueles que gostam de discutir. Cuidado com aqueles que perdem tempo com discussões.
Avalie qual é o propósito. Avalie qual é o objetivo, o que está por trás daquela discussão. Meus irmãos, Jesus nunca deixou alguém sair quando essa pessoa tinha uma dúvida correta, legítima. Jesus nunca deixou ela sair sem resposta. Mas aqui você vai ver no final do texto que Jesus deixa esses fariseus falando sozinho. Quando a dúvida é sincera, quando a dúvida é honesta, quando a pessoa realmente quer aprender, você deve investir tempo. Você deve fazer de tudo para ajudar aquela pessoa. Mas existe aquele que tem uma dúvida honesta, sincera, e existe aqueles que estão levantando a discussão simplesmente para nos tentar e para nos destruir. Isso aqui, como eu disse, tem implicações e aplicações para os nossos dias extremamente relevantes. Porque no advento das redes sociais, nas redes sociais, todo mundo gosta de discutir. Todo mundo vira valentão. Todo mundo. Há poucos dias eu vi uma cena interessante, aqueles vídeos engraçados que tem, né? 2 cachorros, um do lado de dentro da casa, no portão, e o outro do lado de fora. E aí eles rosnando e querendo se pegar. Era um negócio terrível. E à medida que eles estão ali no portão brigando e latindo, e aquela coisa que vai se pegar, vão se matar, o portão vai se abrindo. Quando o portão se abre, eles balançam o rabinho e aí fecha o portão de novo, eles começam de novo a discussão. Sabe o que é isso? As redes sociais. Nas redes sociais o cara esculhamba, o cara diz tudo o que quer, agora muitas vezes pessoalmente não tem coragem. Então cuidado quando você estiver perdendo tempo nas redes sociais com discussões inúteis, vazias. Principalmente com pessoas que não temem a Deus e que o propósito dela ali é simplesmente lhe expor e expor a palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa há muitos anos com o Dr. Martyn Lloyd-Jones. A palavra de Deus não está na mesa para debate. Martyn Lloyd-Jones não ia para debates. Não ia para debates, porque ele dizia que quando você vai para um debate, você está colocando a palavra de Deus no mesmo nível dos pensamentos e dos questionamentos humanos. E a Bíblia não está para ser discutida, a Bíblia está para ser proclamada, pregada. Alguns discordam dele, mas eu acho que ele estava certo. Não há necessidade de nós colocarmos a palavra de Deus numa mesa de debate, de discussão com ateus, com pessoas que querem simplesmente ridicularizar. O que nós devemos é proclamar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra. E como dizia Charles Spurgeon, a palavra de Deus é como um leão. Você não precisa ajudar ele não, solte ele. Só precisa soltar. Você não precisa discutir a palavra de Deus, você precisa proclamar a palavra de Deus. E quando você proclama a palavra de Deus, ela é um leão que está solto e que faz aquilo que tem que ser feito. Então nós precisamos aprender com isso aqui. Cuidado com aqueles que gostam de discutir e que têm um propósito nefasto, maligno por trás. Tentar destruir, acabar com você, com a sua reputação. Pegar uma palavra, pegar um exemplo que você deu e destruir a sua vida. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Eles pediram um sinal. Veja que a discussão em si, ela não tem um propósito além de destruir Jesus. Eles não estão interessados nas respostas de Jesus, na interpretação de Jesus, até porque eles conhecem muitas interpretações. Eles estão querendo pegar Jesus e agora eles viram uma brecha. Qual é a brecha? Jesus já tinha feito muitos milagres, muitas obras,
Jesus acabara de multiplicar pães e peixes e com certeza essa informação chegou para aqueles homens. Jesus já tinha realizado curas, ressurreição. Jesus já tinha feito obras tremendas, sinais miraculosos, extraordinários. Mas esses homens chegam para Jesus e começam a discutir com ele, começam a tentar destruir a sua reputação. E eles levantam uma questão: olha, para a gente crer em ti, faz um sinal vindo do céu. Nós queremos um sinal vindo do céu. Veja que não é pura e simplesmente um sinal, porque um sinal eles já tinham: multiplicação de pães e peixes, curas e tantas coisas. Mas eles estão querendo algo mais extraordinário do que o extraordinário que eles já tinham. Eles querem algo do céu. Eles querem algo que aconteça diante da vista deles, que seja um testemunho inequívoco vindo do céu. É interessante que esse testemunho também já teve. Você lembra? Quando Jesus foi batizado, o Pai falou lá das alturas. Houve um sinal vindo do céu. O Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus. Mas eles estão pedindo mais. Eles querem um sinal vindo do céu. Eles não querem multiplicação de pães, eles não querem curas, eles não querem ressurreição de mortos, eles não querem nada que esteja nessa dimensão aqui. Eles querem um sinal vindo do céu. Talvez os céus rasgando-se, a voz do Pai falando, alguma coisa extremamente extraordinária vinda do céu. Eles querem mais. A grande questão é: será que eles estavam sendo honestos naquilo que eles estavam pedindo? Em que sentido? Se eles tivessem um sinal do céu, eles se converteriam? Se Jesus fizesse aquele sinal ali, ou Jesus de repente fizesse uma oração para que o Pai se manifestasse, para que anjos descessem, eles creriam? É claro que não. O que eles estão querendo é simplesmente expor Jesus. Na verdade, eu sou tendente a concordar com alguns comentaristas que o grande ponto aqui é que eles estão dizendo assim: olha, multiplicar pães e peixes ou algumas coisas assim na frente das pessoas, pode ser até que aconteça. Talvez até produto de mágica ou de ilusionismo. Agora eu quero ver o Senhor fazer alguma coisa do céu, vindo do céu, um sinal vindo do céu. E talvez o que estava por trás era exatamente isso, que Jesus não conseguiria fazer isso. Por isso que eles estão pressionando Jesus para fazer esse sinal do céu. E lá no fundo do coração eles estavam dizendo assim: isso aí ele não conseguirá fazer. Talvez fosse essa a intenção, já que o texto diz que eles discutiam tentando. O fato é que eles estão pedindo um sinal vindo do céu. Meus irmãos, Jesus vai chamar aquela geração de uma geração perversa, adúltera, que pede sinal. Os judeus pediam sinais. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso. Os judeus querem sinais. Os judeus querem coisas extraordinárias para crer. Os judeus querem que aconteçam coisas espetaculares diante dos seus olhos. Até porque a profecia dizia que o Senhor ia levantar um outro Moisés. E o primeiro Moisés fez sinais extraordinários. Será que a nossa geração é diferente? Será que a nossa geração
não aprendeu com essa geração perversa, corrupta, adúltera. E é uma geração que vive ávida por sinais. Ela nunca está satisfeita. Ela sempre quer mais e mais e mais. Tem pessoas que vivem em função de sinais, de milagres, de coisas extraordinárias. O brasileiro principalmente. O brasileiro é místico por natureza. O brasileiro tem já no seu DNA, na sua formação cultural, religiosa, o misticismo. E aí, se alguém diz que está acontecendo um sinal miraculoso, principalmente se for um sinal vindo do céu, meu amigo, uma nuvem, quando ela começa a ter uma forma diferente, o brasileiro ele já começa a fazer especulações escatológicas. A nuvem teve um desenho diferente, ele já começa a projetar uma série de coisas. Por quê? Porque nós somos fruto de um caldeirão religioso extremamente místico. Catolicismo romano, espiritismo francês kardecista e as religiões afros, indígenas. Então, o povo brasileiro é esse povo que, assim como os fariseus, assim como aquela geração de judeus, é um povo que clama e que valoriza sinais. E o povo evangélico não é diferente, não. A grande maioria passou pelo processo da conversão, mas ainda são meninos. Ainda traz essa bagagem cultural, mística, consigo. E quer sinal. A palavra em si, a ação do Espírito Santo não diz muita coisa, não. Você chega numa igreja e você ora a Deus e você pede a presença de Deus naquele culto, o povo não se emociona, não. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está em nosso meio. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Não há muita emoção, não. Agora diga, chegou um anjo. Diga que você viu um anjo entrando na igreja e eu não sei como é que anjo gosta tanto de bandeja, porque eu, desde criança na igreja que eu escuto essas histórias. Está chegando um anjo com uma bandeja, é bandeja de prata, é bandeja de ouro. Bandeja de prata é para a turma mais do segundo escalão. O primeiro escalão é bandeja de ouro. Aí pronto, aí a coisa vai. Misticismo. Misticismo. Aqueles homens queriam sinais. E Jesus disse, uma geração má e adúltera está pedindo sinal. Eu vejo que a nossa geração não é diferente, meus irmãos. Não é diferente. Se a gente não tiver cuidado, nós não ficaremos satisfeitos com a simplicidade do Evangelho. Com a simplicidade do Evangelho. Com a forma como Deus age e tem agido nas nossas vidas, nos nossos dias. Nós vamos querer coisas espetaculares. Agora veja que essa coisa é tão séria, que olha o que o texto diz. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando pedir-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Você já parou para refletir sobre essa cena aqui? Você já parou para pensar um pouquinho sobre o que aconteceu com Jesus? Aquela geração está pedindo um sinal vindo do céu. Se olharmos sem muita reflexão,
talvez eles estavam pedindo uma coisa nobre, né? Um sinal do céu, coisa nobre. Mas diz o texto que Jesus, quando ouviu aquilo, que quando aquela proposta chegou diante do Senhor, aquele pedido chegou diante do Senhor, diz que ele arrancou do íntimo. Olha a expressão que a Nova Almeida coloca. Do íntimo. A atualizada diz do profundo. Jesus naquela hora, ele se comoveu até as entranhas do seu ser. Ele arranca do íntimo um profundo gemido. Você já parou para pensar isso aqui? Aquele pedido dos fariseus mexeu com Jesus, com as emoções de Jesus. Lembre-se que ele era homem, 100% homem, 100% Deus. Aquele pedido dos fariseus, que num olhar talvez relapso a gente acha que é nobre, porque eles estão pedindo o sinal do céu, quando chegou diante do Senhor Jesus, Ele que conhece o nosso coração, as intenções do nosso coração, Ele que nos conhece por dentro e por fora, Ele que conhece o profundo e o escondido, Ele viu o que estava por trás daquele pedido, e Ele arranca de dentro de si um profundo gemido, choro. Choro. Por quê? Porque não eram mais sinais que eles precisavam. Eles já tinham tido muitos sinais. A questão não eram os sinais. Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, já tinha curado, já tinha expelido demônios, já tinha ressuscitado mortos, já tinha feito coisas e mais coisas extraordinárias. Mas eles estão querendo um sinal do céu, mais um sinal. Será, meus irmãos, que não é isso que tem acontecido nos dias de hoje? Será que quando a igreja evangélica brasileira vive em busca de sinais, de prodígios, de coisas extraordinárias, ela também não está provocando em Jesus esse gemido, esse mal-estar no seu íntimo? Será? Porque nós temos sinais, os sinais que estão registrados na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais sinais, nós não precisamos de provas para crer em Deus, de mais milagres. Lembre-se disso, meus irmãos, os milagres não são o Evangelho. Os milagres, eles serviram para autenticar o ministério de Jesus e dos apóstolos, mas não é o Evangelho. Não é o Evangelho. E quando nós vemos igrejas que vivem em função de milagres, de propaganda milagrosa, alguma coisa está muito errada. Quando nós vemos pessoas marcando o dia, a hora, o mês, o local para Deus curar, alguma coisa está muito errada. Quando nós vemos pastores, líderes, pregadores dizendo: eu tenho uma unção de Deus na minha vida e eu ordeno e o Senhor cura, alguma coisa está muito errada. Não estou dizendo que Deus não cura, que Deus não faz milagres, que Deus não opera sinais e maravilhas nos nossos dias. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja não pode viver em função disso. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser fazer sinais e maravilhas, Ele faz. Mas a igreja não vive em função disso. A igreja já tem o Evangelho, a palavra de Deus. Eu não preciso que Deus abra o mar para que eu creia nele, porque eu já tenho esse relato na Bíblia. Eu não preciso que Deus ressuscite um parente meu hoje, para eu crer que Deus tem poder de ressuscitar, porque eu já tenho na Bíblia relatos de ressurreição, e eu tenho uma promessa de que um dia nós vamos ressuscitar. Eu não preciso que Deus multiplique pães e peixes na minha frente, porque eu já tenho na Bíblia relatos e mais relatos disso.
Então, cuidado quando você está exigindo de Deus, querendo de Deus sinais, para que Deus prove o seu amor, para que Deus prove a sua graça, o seu poder, para que Deus prove que está agindo na sua vida. Cuidado com isso, porque você pode estar provocando em Jesus gemidos, mal-estar, porque você está se comportando igual aos perversos. A gente precisa ter cuidado, meus irmãos, para a gente não estar agindo como os fariseus e os saduceus. Há algo aqui bem interessante, que Jesus diz assim, aqui no texto de Marcos. Olha como é que diz o texto. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Duas coisas interessantes. Primeiro, por que esta geração pede um sinal? Por que será que o povo, como eu disse, é tão ávido por sinais? Abre-se um local de culto ali na esquina e diz: olha, Deus está operando aqui. Sexta-feira, 19 horas, acontece sinais e maravilhas. O povo corre para lá. Por que a geração gosta de sinais? Olha, vai chegar o homem de Deus em Natal, o homem que é usado por Deus, que ele joga o paletó e milagres acontecem. Ou o lenço, com o suor ungido. E aí, lota-se estádios. Estádio de futebol. Enquanto tem centenas de igrejas, algumas talvez na mesma rua do estádio, que estão pregando a palavra de Deus fielmente, e tem 4 gatos pingados ali. Por que essas igrejas, entre aspas, que trabalham com essa ideia de sinais, elas crescem rapidamente? Porque o povo gosta disso, o povo pede isso, o povo quer isso. Mas o interessante é que, com a pandemia do coronavírus, esses falsos profetas foram expostos, humilhados. Onde é que estão os milagreiros do Brasil? Onde é que estão os ungidos? Onde é que estão os paletós ungidos, os lenços ungidos, os copos d'água? Onde é que estão as orações de poder? Onde é que estão essas igrejas, entre aspas, que cura todo mundo? Ou esses pastores milagreiros que não vão nos hospitais, nas UTIs, nas UPAs, e ordena para que as pessoas sejam curadas do coronavírus? Onde é que estão eles? Foram expostos ao ridículo, porque isso não é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Curar uma dor de cabeça, que é algo interno, subjetivo, que ninguém tem como provar, é fácil. É fácil demais. Não estou dizendo que Deus não cura, meus irmãos. Deus cura. Dor de cabeça, câncer, gente com coronavírus, Deus cura. O que eu estou dizendo é que essa picaretagem que tem no Brasil, de homens que se intitulam pastores, apóstolos, profetas, ungidos, que carregam o poder para curar pessoas e enche igrejas, enche estádios, isso não passa de mentira, de picaretagem. Quem cura é Deus, na hora dele, no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Não é o pastor A, B ou C, ou a igreja A, B ou C. Quem cura é Deus, se Ele quiser. Ele é soberano. E Ele cura de forma natural, através dos médicos, da ciência, da vacina, de todos os instrumentos humanos. E Ele cura de forma sobrenatural, se Ele quiser.
alguém impõe as mãos ou nem impõe as mãos e Deus levanta aquela pessoa que está ali enferma. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que não só operou milagres no passado, que opera milagres hoje, e eu tenho testemunho disso na minha vida, na minha casa. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos ter cuidado com essa geração que pede sinais, que vive em função dos sinais. É por causa dessa geração que tem muito picareta nas igrejas, tomando dinheiro do povo, roubando as viúvas. E eu sei do que eu estou dizendo aqui. Eu queria ver os apóstolos brasileiros, os falsos apóstolos, os profetas, os ungidos, os grandes milagreiros brasileiros resolver o problema da pandemia. Eu queria ver. Mas são impostores. São impostores. Agora preste atenção, meus irmãos, porque o texto de Marcos diz que Jesus disse: nenhum sinal vai ser dado a esta geração. Essa geração perversa e corrupta. Só que quando você lê Mateus, e talvez já veio à sua mente aí, o texto de Mateus diz que nenhum sinal lhe será dado, o quê? Quem lembra do texto sem olhar? Quero ver se você está bom de Bíblia. Senão o do profeta Jonas. Lembra do texto? A ideia aqui, por que Marcos não cita esse detalhe lá do profeta Jonas? Porque o exemplo de Jonas é um exemplo judaico, que não necessariamente vai ser aplicado para os romanos. Eles não estão interessados em histórias judaicas. Mas quando nós lemos o texto de Mateus, é algo interessante que a gente deve pensar, porque Jesus dá o exemplo de Jonas e ele chama atenção para uma coisa extremamente importante, irmãos. Ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no ventre da terra. Ele está falando da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que para aquela geração nenhum sinal lhe seria dado, a não ser o sinal último, inequívoco da ressurreição do Filho de Deus. Em outras palavras, meu querido irmão e minha querida irmã, nós não precisamos de nenhum milagre para autenticar a vida cristã, a não ser o fato de que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará para buscar a sua igreja. Nós não precisamos de mais sinais, prodígios. Se Deus fizer, louvado seja o seu nome, mas se Deus não fizer, louvado seja o seu nome. Eu já tenho o maior de todos os sinais, a ressurreição do Filho de Deus. Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo, porque Jesus esteve no ventre da terra, mas ressurgiu, eu posso crer no amanhã. Então, querido, você que está pedindo sinal, você que está querendo fazer prova com Deus, em nome de Jesus, acabe com isso. Deus já deu a maior prova que poderia dar para mim e você. Ele ressuscitou o seu Filho, Ele está vivo, sentado à destra do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Nós não precisamos de mais sinais. Isso é o Evangelho, meus irmãos. O que Jesus está dizendo é que o sinal que essa geração deve ter é o Evangelho. Porque o que é o Evangelho? Leia 1 Coríntios capítulo 15. O Evangelho é exatamente a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Você quer um sinal de Deus para a sua vida, querido? Olha aqui, ó. Fala da vida, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. Ele está vivo. Ele está vivo. E esse é o sinal. Eu não preciso de mais sinais. E agora dá para você entender por que Jesus
arrancou do íntimo um profundo gemido? Dá para você entender que quando nós estamos querendo sinais nos nossos dias, nós estamos agindo de forma errada, porque nós já temos o maior sinal da ressurreição de Jesus. O que Deus precisa fazer mais para provar o seu amor para conosco? O apóstolo Paulo disse: ele provou o seu amor para conosco, quando Cristo morreu, quando nós ainda éramos pecadores, e ele ressuscitou para a nossa salvação. Então, cuidado, querido, quando você está querendo sinais. Sinais. Ah, pastor, se Deus fizer isso, eu vou servir a Ele. Se Deus fizer aquilo, eu vou viver uma vida mais consagrada. Olha, se eu vi o Senhor operar nessa causa, meu querido, Deus já operou. Deus já ressuscitou o seu filho. Por isso que Jesus dá esse profundo gemido, porque aquela geração não precisava de mais sinal, ela teria o sinal único, inequívoco, inconfundível, que era a ressurreição. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Por que nós, entre aspas, brigamos para que a igreja possa se reunir no dia do Senhor, como comunidade, como igreja? Por quê? Porque nós estamos aqui celebrando exatamente esse sinal maravilhoso da parte de Deus, a ressurreição do Senhor Jesus. Nós não viemos aqui, meus irmãos, celebrar porque o Senhor nos curou de uma dor de cabeça. Nós não viemos aqui celebrar porque o Senhor abriu uma porta de emprego simplesmente. Nós não viemos aqui celebrar porque o Senhor deu um casamento, ou nada disso. Nós viemos aqui celebrar a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Ele está vivo. Como eu disse, eu não estou dizendo que Deus não faz sinais e maravilhas. Faz. Mas cuidado para você não inverter as coisas. Você é crente não por causa de sinais que Deus possa fazer. Você é crente por causa do grande sinal que Deus já fez, que Deus já realizou na vida do seu filho. Olha como é que diz o texto, para a gente caminhar para a conclusão. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. É muito sério o que Marcos está colocando aqui, e Mateus também coloca. Aquela geração, e principalmente esses que estão aqui no contexto dessa chegada de Jesus, eles perderam a maior oportunidade das suas vidas, o maior privilégio que eles poderiam ter. O Senhor Jesus chegou ali com um propósito, eles foram discutir, eles foram levantar discussões vazias, eles estão pedindo sinal, e o maior sinal já estava diante deles, que era o Messias, o Filho de Deus, que já estava autenticado por tudo aquilo que realizou e falou, não precisava de mais sinal, ou de um sinal vindo do céu. Jesus estava ali, mas porque eles insistem em um sinal, que não o Evangelho, que não o Filho de Deus, porque eles querem outras coisas, o Senhor vai olhar para eles e dizer assim: já que vocês não querem o maior sinal, que sou eu vou embora. Eu vou deixar vocês. Fique aí. Até porque sinais sempre tem alguém para fazer, né? Sempre tem. Os magos faziam. Sempre vai ter alguém operando sinais, prodígios.
Mas existe critério na palavra de Deus que diz que mesmo que o cara faça um sinal, um prodígio, você deve ver se aquele que está operando o sinal e prodígio, ele não está fazendo você se desviar do Senhor, da palavra do Senhor. A gente também não pode esquecer que existe aquilo que a Bíblia chama de operação do erro. Você sabe o que é a operação do erro? É quando Deus permite que determinados falsos profetas realizem sinais e prodígios, e o propósito daquilo ali é desviar a pessoa. Calvino vai trabalhar isso muito bem nas Institutas, quando as pessoas iam para o túmulo de Jeremias ou dos profetas e eram curadas e de repente começavam a seguir aqueles falsos profetas que usavam esses túmulos ou esses expedientes para manipular o povo. E Calvino chama, como a Bíblia coloca, ele está simplesmente na Bíblia, operação do erro. Operação do erro. O cara pode fazer o que for, se ele não aponta para Cristo, se ele não dá a honra devida a Cristo, não interessa qual é o sinal, o prodígio, o milagre, entre aspas, que ele está fazendo, se ele não aponta para o Evangelho de Jesus Cristo, que fala da morte e da ressurreição de Jesus, é um falso profeta. É a operação do erro. Nós precisamos só do Evangelho. Só o Evangelho de Jesus Cristo. E ponto. Agora, se você quiser outras coisas, você pode correr o risco do Senhor dizer assim: então fica com elas que eu estou indo embora. Já que você quer outras coisas, ok, fica com isso aí. Fica com os mágicos do Egito, fica com as pitonisas, fica aí com essa turma que eu vou para outros lugares. Jesus abandonou aquela turma ali. E isso é muito sério, meus irmãos. Porque eu não tenho dúvida de que em algumas igrejas, entre aspas, já faz muito tempo que o Senhor saiu de lá. E o povo nem notou. Sabe por quê? Porque eles estão tão embriagados com sinais, prodígios, coisas extraordinárias, que a presença simples, meiga, humilde de Jesus de Nazaré nem faz diferença. Nem faz diferença. Em algumas igrejas, meus irmãos, se Jesus subisse no púlpito e pregasse, talvez o povo mandasse embora, porque ele era tão simples, tão simples. Ele não tinha esses espetáculos desses falsos profetas, que eu não tenho dúvida que talvez alguém dissesse assim: ele não tem unção, ele não tem o Espírito de Deus, não é um homem de Deus. Não bota o pregador fulano, porque quando ele prega, o fogo cai, olha, milagres acontecem. Esse aqui não, quem é ele? Jesus de Nazaré. Paulo, os apóstolos. Cuidado para você não perder a grande oportunidade da sua vida, o grande privilégio de ter Jesus, porque você está querendo outras coisas, porque você está atrás de sinais, de prodígios, de milagres. Reitero aqui para não deturpar a pregação: eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode fazer a mesma coisa que Ele fez no passado, pode fazer hoje, se Ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus. Agora, eu não preciso de milagres para crer em Deus. Eu não preciso de milagres para ser crente, porque eu já tenho os milagres que estão registrados na Bíblia, eu já tenho o testemunho da ressurreição de Cristo, eu já tenho tudo isso aqui que serviu de base para dizer: Ele é o Messias. Eu não sei, meus irmãos, mas talvez Marcos está
dando uma vacina, para usar uma expressão que está em voga nos nossos dias, né? Naquela igreja de Roma, protegendo aquela igreja. Dizendo assim: meus irmãos, cuidado com esses que vivem apregoando sinais e maravilhas. Eu estou mostrando para vocês o Evangelho de Cristo, a história de Cristo. O que é o Evangelho de Marcos? A história de Jesus. Nós não precisamos mais do que isso, meus irmãos. A história de Jesus. Se você quiser mais do que isso, você está laborando em erro. Se você quiser mais do que isso, você pode se perder, ou você já é perdido. Nós não precisamos de mais nada, a não ser o Evangelho de Cristo. Eu fico triste, meus irmãos, quando eu vejo, por exemplo, em algumas igrejas, a hora da pregação, que é para exposição da palavra de Deus. O púlpito é para expor a palavra de Deus. Calvino dizia que o púlpito é o trono de onde Deus governa o seu povo. Deus governa o seu povo a partir do púlpito, da exposição fiel da palavra. Não é o pastor. É quando o pastor é fiel na exposição da palavra, Deus está falando e Deus está governando o seu povo. Mas o que acontece em algumas igrejas? Se tira o momento de exposição da palavra para testemunhos. E quanto mais mirabolante, mais tempo se dá, mais propaganda se faz. E tem alguns que são verdadeiros testemunhos. Testemunhos. Queira Deus que eu e você não estejamos atrás dessas novidades do mercado da fé. Queira Deus que eu e você venhamos almejar pela história de Cristo, pelo Evangelho, pela ressurreição do Senhor. E que a gente não troque isso por nada, nada, nada nesta vida. Mesmo que seja um sinal vindo do céu. Mesmo que seja um anjo que está descendo. Mesmo que seja coisas que aos olhos humanos são fora do comum, espetacular. Eu prefiro o Evangelho. Eu quero ficar com o Evangelho. Eu quero ficar com Jesus. Eu quero ficar com a exposição da palavra de Deus. Eu concluo chamando a sua atenção para algumas aplicações que eu já fiz, mas eu quero só relembrar. Primeiro, não perca tempo com discussões vazias, inócuas, inúteis. Por favor, meu irmão, não perca tempo com isso. Eu sou tentado a isso. Eu ainda gosto de teologia. Eu ainda gosto de estudar. Eu ainda gosto de ler. De vez em quando eu me pego discutindo. Mas, meus irmãos, Deus não nos chamou para discutir. Deus nos chamou para proclamar. Então, ao invés de você estar perdendo tempo nas redes sociais ou com seus amigos discutindo teorias, por favor, pregue o Evangelho. Leve a palavra de Deus. A outra coisa, cuidado com aqueles que estão levantando questionamentos para você. Meus irmãos, uma coisa que tem me entristecido profundamente é que o mundo nos perseguir é uma coisa. Agora, o mundo nos persegue, a intenção dele é nos destruir, é nos tentar, como fez com Jesus, e tem muitos de nós que ainda caem, que ainda apoia, que ainda dá voz àqueles que são do mundo. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: cuidado quando você estiver se aliando com fariseus e saduceus, com hipócritas, com gente que não teme a Deus lá de fora, que tem propósitos escusos nas suas falas, nos seus pronunciamentos, nos seus decretos.
e você está se aliando a esses contra ao povo de Deus. O que eu tenho visto de pastor falando mal da igreja, falando mal do povo de Deus, porque alguns irmãos estão defendendo as igrejas abertas, culto presencial. O que eu tenho visto de pastor se aliando com comunista e defendendo o contrário, não é brincadeira. Não é brincadeira. Cuidado, meu irmão. Cuidado. O mundo nos odeia porque odiou o Senhor Jesus. Aqueles que não temem a Deus, eles não querem o bem da igreja, eles não querem o nosso bem, eles não querem que o reino de Deus prospere no nosso país, eles não querem uma faxina ética, moral no nosso país, porque eles são corruptos. E eles sabem que se der espaço para a igreja, se der espaço para a verdadeira pregação do Evangelho, essa corrupção vai ser exposta. Vai ser exposta. Então o que eles querem é fechar mesmo as igrejas. O que eles querem é que se reduza a nada mesmo. Agora, por fora, eles vão dizer que está com cuidado, que está querendo o bem das pessoas, mas a intenção que está por trás é maligna. É maligna. Porque quando um governo de estado libera uma igreja com 20%, até 3 horas da tarde, mas academia pode ser 50%, os ônibus pode ser 100%, shopping center pode funcionar toda hora, alguma coisa está muito errada. Está muito errado. Então cuidado com o propósito, as intenções daqueles que não temem a Deus. A outra coisa, não vive em função de sinais, meu querido. Você já tem todos os sinais. Você quer sinais para a sua vida? Lê os evangelhos. Você quer prova de que Deus lhe ama? Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus e você vai ter essa prova. Cuidado para você não perder a oportunidade e o Senhor ir embora e você ficar não com o Evangelho, mas com a palha desse mundo. Eu espero em Deus que essa palavra encontre guarida no meu coração e no seu. Que nós não sejamos essa geração perversa e adúltera que está em busca de sinais, mas que nós sejamos uma geração piedosa que está em busca de Jesus Cristo e não de homens nem de sinais, sejam eles quais forem. Vamos orar?